Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Cultura Paralela. Meu nome é Lucas Ferrugem e rap nacional é o pior do planeta. Olá, eu sou o Felipe Benck e lembre-se, onde estiver, seja lá como for, tenha fé porque até no lixão nasce flor. Rap é motivacional. Eu sou o Felipe Valerim, apologia ao crime não é música. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Henrique Viana e acho que esse podcast vai ser muito louco. Cara, vai ser certamente muito louco, porque hoje a gente tá aqui pra falar de um negócio totalmente inusitado, que é uma espécie de subcultura que emergiu em uma parte do país. E já foi muito moda e segue sendo, parte dela segue na moda, né? Que é como músicas acabam servindo pra apologia ao crime ou pelo menos pra comportamentos questionáveis. E a gente vai fazer aqui uma trajetória desde o rap nacional até os funks modernos que estão tocando tudo que é balada aí, desde o cara mais playboy até o pé rapado, né? Então, pra começar, queria botar na mesa aqui qual é a pauta que vocês analisam, como é que vocês veem esse negócio, né? Porque a gente é de uma geração que o rap explodiu na nossa adolescência e pré-adolescência, né? Era um negócio que, cara, todo mundo via, não interessa, a escola mais rica, a escola mais baixa, o cara mais branco, mais negro, mais, sabe, todo mundo tava ouvindo a mesma coisa, era rap. Eu lembro que teve um VMA, que era uma premiação da MTV, quando eu era adolescente, que todos que ganharam e todos que se apresentaram tinham a ver com rap, porque tava muito na moda. Eu quero saber se eu que tava num grupo de pessoas retardadas ou vocês também viram isso. Isso era normal, cara. Eu tava, e bem o que tu falou, era todas as classes sociais. Eu tinha essa percepção e pra mim a imagem que eu tenho, assim, é de fato de uma cultura, né? A gente teve aquela participação do professor no nosso evento lá, falando sobre cultura, e que um dos mitos que a gente tem é que a cultura, ela brota, né, da sociedade, naturalmente, mas isso é um mito, na verdade a cultura é fomentada. E, cara, eu vejo o seguinte, o ser humano, ele tem isso, né? Sempre tem a questão do status, do poder, da busca pelo poder, isso é natural. Agora, você pode fomentar essa cultura de busca pelo poder com um código de ética totalmente avesso e com elementos grotescos, né? Inclusive de autodestruição, né? Eu acho que tem muita autodestruição. Acho que foi uma cultura fomentada em que todos participaram. Imagina, nós tínhamos lá, acho que a maioria aqui mais ou menos uma idade parecida, bem adolescente, tá em formação ali, nem tá percebendo. Tá cantando letras, tem letras decoradas, talvez, na minha cabeça até hoje, de coisa de apologia a crime, coisa bizarra. Tem, certamente, cara. Era um negócio fantástico, porque ia invadindo aquele negócio, e até algumas letras desse troço afirmavam isso, inclusive, que o rap tava invadindo as classes sociais, tava invadindo uma nova geração, tipo... Acho que não tinha naquele nego drama que ele falava isso aí. do seu filho, não sei o quê. Entrei pelo seu rádio, sabe? O que era mais curioso... Entrei pelo seu rádio e tomei teu filho, sabe? O que era mais curioso e o que mostra certa artificialidade do quanto isso foi aderido por classes médias, classes altas, enfim. E boa parte dessas letras eram extremamente ofensivas a essas mesmas classes, né? E eu lembro que o pessoal cantava com orgulho, se sentia isso. Foi um tipo de moda... Eu não sei, assim, eu não acompanho muito como é que tá as modas da adolescência hoje em dia, né? Deve ter coisas muito bizarras também. Sexo é muito forte. Deve ter coisas muito bizarras. Mas é que eu me lembro que nessa época tinha uma coisa que me parece ser mais perigosa, mais pesada, que era uma coisa meio de crime mesmo, de vangloriar o crime, de achar o crime... Era legal tu ser malvado. Escutar a música de malvado, de bandido. Cara, era bom, tu se enturmava, tu era o bambambam da roda, né? O cara que tinha a roupa mais... Era o macho alfa da escola. O que tu escuta? Ah, Zé de Camargo. Ah, mano, estamos escutando Racionais. A gente escuta Racionais e usa boné, velho. A gente é louco. Calça larga, calça da XXL. Aí voltava pra casa, comia sucrilhos e tinha que ficar pagando de mal, assim. Olhando o desenho. E lembrando que... Olhando o desenho. Racionais tocando no fundo e vendo um Tom Jerry. E lembrando que a gente tem uma boa parte da nossa audiência aqui, dos membros do Brasil Paralelo, que são pessoas mais velhas que nós somos mais jovens em geral, né? Do que uma parte, pelo menos, né? A gente tem a galera da nossa idade também, a gente tem aí próximo, um pouquinho abaixo de 30, o bem que já passou um pouquinho, né, bem? Passei 1 ano já. Passou, né? Eu tô quase chegando nos 30, os guri um pouquinho ali. Mas assim, tem bastante gente acima que talvez nem tenha pego isso, que deve se horrorizar, né? Porque até a gente que passou por isso lá, a gente olha pra trás e pensa, meu Deus, imagina quem acabou não vendo isso. Meus pais, eu me lembro que o meu pai, ele ficava escutando as músicas às vezes, assim, né? E aí ele, ou ia na festa, enfim, os pais percebem a cultura, claro, que o filho tá inserido, né? E eu me lembro que o meu pai, daquele jeito que vocês conhecem, né? Calmo, assim, sereno.
ele fazia umas análises muito frias, assim, nossa. É porque, na verdade, meu filho, um pouco estranho essas letras. Um pouco estranho as letras dessas músicas, porque, na verdade, é um criminoso que tá falando. Meu pai deve ter orgulho de mim, do pouco que eu até agora conquistei, exatamente por isso. Eu ficava lá meus, sei lá, 12, 14 anos, escutando os rap pesadão, e ele ficava olhando, assim, pro meu quarto, pensando, cara, esse eu perdi, já era, né? Não tem volta. Sim, não tem volta. Sim, E exatamente. Aí, sei lá, arrumei um primeiro emprego e disse, bom, acho que o guri voltou pro caminho. Tem um episódio do Eu, a Patroa e as Crianças, que é famoso, que o filho dele começa a ouvir rap. E aí ele fala assim, eu quero, pai, dá grana pra ir num show de rap. Ele já olha desconfiado assim e fala, qual é o nome do cantor? Aí ele fala assim, ó, Assassinato MC. Não, e eu tenho uma história pra contar. Que eu lembrei agora de uma história muito engraçada, que vai representar bem a nossa conversa aqui. A gente é gaúcho, né? Rio Grande do Sul, lá tem um festival, que é o maior festival de música de lá e um dos maiores do Brasil, que é o Planeta Atlântida. Da RBS, lá, né? Que é na Praia de Atlântida e tal. E todo mundo tem sua história com o Planeta Atlântida, 3, 4, 5 anos, que acaba indo ali e depois perde um pouco a graça. E eu fui bem novo, não me lembro, assim, um grupo de amigos. Eu acho que o irmão mais velho de um levou, acho que nós tínhamos na faixa de talvez 14, não sei. E aí era uma idade, né, bem jovem. Aí já, os pais liberavam sendo que fosse com o irmão mais velho e tal. E aí a gente foi lá, no fim, obviamente, na prática eu tava sozinho lá, né. Se separava era só o álibi, né. Nós vamos ficar perto do irmão mais velho. Mas depois se soltava lá. E eu me lembro que o ano que eu fui, se eu não me engano foi o primeiro, foi justamente o ano que aquilo tava muito na moda. E o Planeta Atlântida, obviamente, sabiamente, né, implementou no Planeta Atlântida o palco de rap. Eu não lembro qual era o nome do palco. Com Racionais MCs. Com Racionais e com outras bandas. Então, o negócio tava, pra te ver como tava na moda, não é só uma percepção nossa, realmente tava. Porque o Planeta Atlântida, ele faz isso, ele é ligado no que tá no momento. E aí teve esse show, cara, olha só. Teve esses shows, teve o dia inteiro, tinha um show, o palco principal e um palco paralelo de rap. Eu me lembro que a todo instante eu tinha vontade, porque eu ouvia aquelas músicas, eram as músicas da moda, mas a gente não ia muito ali. Porque era um troço, era um centro de gravidade, assim, era um ambiente, tu olhava de longe, então você não passava perto do palco porque dava medo. E aí, uma hora eu fui lá, fiquei mais atrás, vendo um show, assim, fiquei de pé e tal, e o que aconteceu? Chuta. Assalto. Fui assaltado. Fui roubado dentro do Planeta Atlântida, meu. Um cara meteu uma faca na minha barriga e me levou num canto e fez eu tirar meus tênis. Pra usar uma tese esquerdista de Pierre Bourdieu, qual é o troféu do rap? O troféu do rap é um crime, velho. O cara que te assaltou, ele talvez tivesse até uma classe social. Ele não te assaltou, provavelmente, por estar no Planeta Atlântida, ingresso, dinheiro e tal. Ele não te assaltou por discursinho de... Ele não precisava. Ele tava zero precisando. Ele não assaltou pra consumir aquilo pra ele. Porque ele é profissão de bandido, entendeu? Não. Ele te assaltou, cara, porque ele queria se pagar pros amigos dele. Ele queria status te assaltando. Porque tinha uma galera barra pesada, tipo, a galera com menos valores, assim, que se deixava levar 100% por essa narrativa, né? Porque a gente tá analisando, querendo ou não, aqui, vamos pegar a narrativa esquerdista, do lado, família estruturada e tal, né? Tinha uma galera, velho, galera bem de periferia mesmo, que emergia nessa parada e vibrava nisso aí, tomava como exemplo bandido. Gente bandida era o exemplo do cara, sabe? É só tu analisar as letras, né, cara? Esse ponto que o Lucas trouxe de exemplo é muito... Vai de encontro a um negócio que esses dias, por acaso, aconteceu, eu vi no Bial, né, no Pedro Bial. Ele tava entrevistando o Afro X e o Dexter, não sei se vocês vão lembrar. Enfim... Eu lembro vagamente, mas aqui que é rap? É cantor de rap. São dois raps. E aí vai de encontro ao que ele tava falando, porque os caras estavam colocando de que eles são, sim, exemplo pra juventude, né? Porque são um cara que foram presos, olha lá, vamos lá, sou exemplo pra juventude. Foram presos e tal, cumpriram pena, dentro da cadeia formaram a dupla, fazem show aí, ganham dinheiro com isso e tal. E eles estavam obviamente defendendo de que eles são exemplo. Penso eu que no máximo eles são exemplo pra quem tá preso e quer se reabilitar. Nada mais que isso, né? Porque, porra, um cara que o adolescente hoje que eu quero ser rapper. Então, tá, mas deixa eu te perguntar. Preso, tem que sair. Mas deixa eu te perguntar. Hoje eles estão soltos, né? Não são mais criminosos, sim, cumpriram a pena. Mas as letras deles... Sim, inclusive eu trouxe aqui, eles foram presos por assalto à mão armada. Assalto não, né? Assalto à mão armada, artigo 157. E enfim, eles estavam colocando. E até vocês vão lembrar dele, porque teve um caso deles também no Serginho Groisman, no Altas Horas, no qual teve lá um deputado que foi lá e tocou o cacete neles, disseram que eles não eram exemplo pra ninguém. E eles disseram que eram. Eu tenho uma história com a Afro X, uma história pessoal. Opa!
Cara, eu fazia parte da empresa júnior da ESPM, faculdade de 2 conto. Empresa júnior, quem estuda... É que quem não faz precisa empresa, trabalhar. quem não precisa trabalhar, velho. Porque além de fazer a facu, tu fica lá de tarde. E eu tava lá fazendo empresa júnior, aprendendo a ser administrador de empresas e tal, né? Tudo muito light. A gente foi pra um evento, viajou até um evento. Assim, uma soma de coisa cara. A gente viajou até um evento pra ver palestras motivacionais. Era o encontro do Sudeste das empresas juniores. Era no Paraná. A gente chegou lá em Curitiba, foi pro palco ver uma palestra. A primeira palestra, uma das primeiras palestras, Magna, AfroX. Não acredito. Sério, cara? Juro! Aí o cara começou a palestra, né? Tava eu e um amigo meu sentado do lado. AfroX. AfroX. Tu tá, meu, olha só, tu entra numa faculdade de Business School. Ah, não, agora eu tô bem, né? Entra na empresa júnior pra dar um reforço na facu, paga pra ir até um evento. O pai tá feliz, meu filho vai ser um... assim, ó, meu filho vai decolar, aí chega lá, AfroX. Qual era a história do AfroX, velho? A história do AfroX ele contou lá na vida dele. Ele matou uma cambada. Ele matou um monte de gente. E aí ele foi pra cadeia, cumpriu a pena, saiu da cadeia e criou o quê? Um instituto pra receber menores detentos e conseguir emprego pra eles e o caralho. Aí terminou a palestra, a gente tinha que fazer uma avaliação, eu olhei pro meu amigo meio desconfiado e falei, mas esse louco não é um filho da p... Aí o Miguel... Um criminoso de Aí apologia a crime. Aí o Miguel, que tava me ouvindo, eu até vou mandar esse podcast pra ele, o Miguel tava me ouvindo e falou assim, ó, o meu, óbvio que esse cara é um filho da p... E aí eu dei essa opinião, e todo mundo falando, aí a gente tinha que fazer análise, né, junto das palestras, eu falei, cara, óbvio que esse cara é um filho de uma p... E quem ele matou? Como é que reabilita daí? E aí os caras falam assim, ó, o Lucas não tá conseguindo ver o outro lado. E outro lado? O cara matou. A palestra dele era mais ou menos assim, nós assaltávamos e muitas dessas vezes, ele já tava com um português um pouco mais requentado, porque foi absorvido pelo establishment, por essa Zong, por ONG, o caralho, sabe? E ele já tava assim, não, muitas vezes nesses assaltos, inclusive, tinham vítimas fatais. Eu falava, cara, não tinha vítimas fatais. Tu dava tiro nas pessoas, cara. Tu não é, né? Vítimas fatais. Vítimas fatais. No caso, tu apontou na cabeça e deu um tiro, matou a pessoa, é isso? Vítima fatal? Cara, e eu quero trazer aqui, porque eu acho que muita gente pode estar nos ouvindo um pouco mais velha, não ter participado dessa moda e achar que a gente tá falando de um negócio mega underground, sabe? Tipo, cara, esse negócio do rap, bagulho underground. Então eu quero trazer alguns números aqui, tá? O Racionais MCs é o grupo que mais CD de rap mais vendeu da América Latina, só não compete com os americanos lá, tá? Acho que foi o primeiro que explodiu aqui, não? Foi o grande herói desses caras. Há pouco tempo atrás, os Racionais MCs deram uma entrevista pra Red Bull, patrocinada pela Red Bull, com logo e tal, que eles admitiram que na saída de um show, eles deram, ele e a galera deles, na van, começaram a tomar tiro de uns caras, começaram a dar tiro nos caras. Aí numa dessas eles chegaram no camarim. Uma banda rival, talvez. Não é? Aí eles chegaram no camarim. Concorrência, velho. Isso os Livre caras. mercado. Meu, isso tá no YouTube patrocinado pela Red Bull com os caras dos Racionais cantando. Aí falando assim, não, aí a gente chegou lá no camarim e tal, não sei o quê. Ah, será que o cara morreu? Daqui a pouco os caras ligaram e falaram assim, ó, morreu. Eu falei assim, caralho, velho, o cara confessou um assassinato. A polícia na hora e prendeu. Prender, tá ligado? Tá preso? Tá solto. Ano passado vi o cara do... Como é que é o vocalista? Mano Brown. Vi o Mano Brown. O herói dos bandidos. O Mano Brown, ele tava no palco do PT lá nas passeadas. No palco do PT, dizendo que o PT tinha que se reinventar, lembra? É, como é que era? Nos Dando comícios. toque. Comício do PT. Dando uma dica. Dica nos bruxos. Ei, tem que se reinventar aí. Guruzinho. Esse modelo Se esse desconectar modelo das de vocês aí bases. Tá ruim. E é muito engraçado, porque hoje em dia até o PT, os caras estão tudo, né? Tudo dinheirado e tal, os caras arrumadinhos. No início eles até eram mais, né? Mais chinelão, tudo. E aí agora tudo arrumadinho. E aí o Mano Brown metendo aquela postura no palco. Porque não sei o que, papapá. E os caras tudo contato do durinho. povo. O Caetano Veloso ali do lado com uma cara de bunda, assim, ó. E o palco Camisa- do PT, camisa começo do Armani. PT, cara. Haddad, tudo no palco. E o Mano Brown lá no palco. E aí, cara, nesse planeta Atlântida que tu foi assaltado, eu não fui. E eu lembro que eu não fui porque os Racionais tocaram lá. E aí o planeta Atlântida o Multishow transmitiu o planeta, né? Eu tava assistindo. E aí daqui a pouco, bum, tela preta. Justificativa. Não, porque os Racionais não aparecem na TV. É isso aí. Tá Quanto sistema. brincando. Outro sistema, cara. Os caras são bons, os E caras tem são uma bons outra demais. história, e tem uma Os outra caras história, são bons, e tem uma outra velho. história. Aí essa história é muito bala também, que é o seguinte. Eles foram cantar em Florianópolis. E aí, do nada, né, tá pra vir um show dos Racionais e tal, show dos Racionais bombando na época da moda e tal. Florianópolis é uma ilha, uma coisa de meio de férias, tá, paradisíaca na ilha de Floripa, né? Ilha da magia. Daqui a pouco o Mano Brown entra no palco, de cadeira de rodas. Pega o microfone e fala:
Eu não piso em terra de playboy. E a plateia aplaude. Meu Deus, cara. A plateia deve ter pago uns 200 conto no ingresso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Então esse cara que a gente acabou de fazer o briefing, Cara, é uma tá? cultura de autodestruição, cara. Cara, uma das músicas deles... Ah, vamos ler umas Eu vou letras ler, aí. vou ler. Uma das músicas deles, que ele até cantou com o seu Jorge, ela, depois, mais tarde, tem 18 milhões de visualizações no YouTube. Seu Jorge Maligão. Isso. E ele cantou Diário de um Detento com o seu Jorge, tem 39 milhões de visualizações. Essa música que eu sei de cor. Vamos pegar um trecho Essa aqui. entrou na tua mente, Essa- nunca mais vai sair, Bank. Essa aí porque eu era vilão, Os caras te né? chiparam. Eu era vilão Vamos nessa. pegar essa de 18 milhões de visualizações, eu vou pegar um pequeno trecho aqui pra ler pra gente, só pra gente analisar ele, tá? Tem mano que te aponta uma pistola e fala sério. Explode tua cara por um toca-fita velho. Clique, cleque, plau, plau. E acabou. Sem dó e sem dor. A tua cor. Limpa o sangue na camisa e manda... Que te aponta uma pistola e fala sério. Explode sua cara por um toca-fita velho. Clique, plau, plau, plau e acabou. Sem dó e sem dor, foda sua cor. Limpa o sangue com a camisa e manda se fuder. 18 milhões de visualizações. Baita Um som. monte de like. E, cara, isso... Desde que isso tá presente, assim, é isso aí. Cara, imagina na nossa época de adolescência lá, com seus 12, 14, 16 anos, tu cantar essas letras assim no meio dos Cantando, amigos, cara. cantando. Tu era um bambambam do negócio. Tipo assim, Tu era um vilão do troço. tipo festinha, por exemplo, festa da turma, assim, né? Tinha aquelas antigas reuniões dançantes ali e tal. E tinha, rolava, chegava lá, tipo, todo mundo e tal, já rolava umas bebidinhas, não sei o que, o pessoal mais precoce. E o trilha sonoro da festa é isso aí. É. Não é isso aí? Cada um numa parede, assim. Bom pra nada, né? Na E eu festa, estava em colégio particular, cara. É. E era isso aí. Exatamente, essa eu lembro dessa música aí, mais ou menos. Não sei qual que era, mas... Que engatilha e enfia... Se eu fosse aquele moleque de touca, que engatilha e enfia o cano dentro da tua boca. Cara, é um nível de marginalidade, entende? Que... Mas, meu, é todas, até pro pessoal, como tu falou, né? Daqui a pouco o pessoal mais velho não pegou essa fase. Todas as letras são assim, são piores. Vai ver mais umas, tem outras Talvez aí, o piores. pessoal lembre do Sabotage. Lembra o Sabotage, que morreu, saiu na Globo, Jornal Nacional? Era um cantor que morreu e aí, tipo, rolou uma comoção, né? Perdeu um Sabotage é cultura. E aí ele foi assado meio que uma mega cultura, assim. Obviamente esse negócio é sempre muito promovido por ONG, por mídia, né? Então, cara, rolou essa mega cultura. Tinha uma música que o Sabotage falava o seguinte, ó. O rap é igual o crime. Logo em seguida, na frase O seguinte... rap é o crime, né? Não, ele fala assim, ó... Tive que interromper aqui. Não, cara, ele fala assim, uma frase depois da outra, uma sequência, assim, ó. Rap é igual crime. O rap é minha alma. A profissão não exige calma. O crime é igual rap. Rap é minha alma. Deite-se no chão. Entendedores entenderão. Ele mete assim, ó. O rap é igual crime. O rap é minha alma. Tu entende que falta até recurso. Tu pensa assim, não, cara, não pode ser, cara. Não era isso que bombava. Eu tô ficando louco. E aí eu e o Felipe, a gente tava viajando e a gente achou uma outra música com milhões de visualizações também. Cara, essa música, ela vale uma análise específica, porque ela tem uma coisa muito interessante que é o seguinte. Geralmente, as músicas, como a gente falou do Racionais e tal, ela tem ali uma revolta, um ódio, um ressentimento, várias coisas e tal, mas pelo menos tentando colocar ali um tom poético em algumas frases e tal, fazendo alguma coisa não tão explícita assim, da indignação e da revolta. Da inveja. Essa música, ela é 100% explícita. Vamos botar a letra aqui, vamos lá. Aqueles papo intelectual, estilo político. Eu não pago pau. Eles papo intelectual, estilo político, eu não pago um pau. Aí, mano. Tipo Brasil Paralelo, assim, né? Aqueles papo intelectual. Nossa, ele não paga pau pra nós. Isso, ele não paga pau. a única preocupação dele é não pagar pau. Ele não quer saber se ele pode evoluir com aquilo. Pagar pau. Que valeria uma análise pra entender de onde vem essa gíria, mas tudo bem. Um podcast inteiro dessa gíria, né, cara? Que no caso, não sei se alguém desconhece, talvez seja uma coisa, sei lá, que é no caso puxa saco de alguém, né? É? Então, cara, eu não pago pau, ou seja... Não, acho que até é usual, até, acho, na cultura popular. A percepção dele, a percepção do cantor nessa ocasião aqui, é que todo papo político é para se pagar, ou seja, para, sabe? Uhum. Pra vaidade, nada é sério, assim, é tudo vaidade e por isso ele não paga pau. Segue a letra. Deixa eu ir dessa. Gasta 900 mil em sapato e roupa. Loira, vaca louca. Primeiro, ele dá, eu acho engraçado que ele dá um número, ele não sabe bem quantas pessoas gastam, assim. Um número abstrato. Ele dá um número 900 é meio infantil, assim, sabe? Não é 600 nem Nome nem 1 milhão. difícil, sobrenome diferente.
é status na vida dessa gente. Ninguém quer o Liberato Braga. Dessa gente, Eu não quero nada. eu não quero nada. Nome de bacana me dá nojo. Que droga, que raça, que povo. Cardoso Liberato Braga. Como é que é a parada que passa? Cara, esse cara, ele tá com uma raiva, cara. Passou na Cherokee. Aí ele fala o seguinte, ó. Continua que tá bom, continua. Ele fala o seguinte, que cheiro é esse? Que cheiro enjoado. Cheiro de com perfume importado. Deve ser daqueles boy que passou por aqui. Com 2 vacas naquela Cherokee. Ele tá pegando todos os símbolos da playboyzada e tá botando assim, ó, raiva máxima em cima, entendeu? Cara, só que assim a gente tá dando risada aqui, porque de certa forma é muito cômico. É muito engraçado, cara. Mas tem um problema social aí, cara. Absurdo, porque se deixou criar uma cultura, cara, totalmente paralela, onde essas músicas e esses cantores conseguem promover essas mensagens. E o pior de tudo é que na periferia são muito poucas outras mensagens que rivalizam com essa. Muito poucas outras. Normalmente é essa mensagem que tá valorizada. Refrão. E que tá crescendo. Olha o refrão. De elite, sai fora pra boyzinho todo chique. Vai filha da... Meu, olha isso, é só raiva. É só do cara. raiva, cara. Isso Você saiu. não tem Deixa eu um fazer compromisso de criar uma frase ou um queria- raciocínio. só queria fazer É um- só a palavra que mais agride em cada momento, assim. Tem duas observações que eu queria fazer. Primeira, isso saiu de dentro do cara, ele criou essa letra. Essa é a arte dele. Segundo, esse cara é ídolo das pessoas. Não, e o que eu tava falando, cara, essa é a única mensagem que prevalece na periferia em grande parte. Esse tipo de rap, agora o funk... Não que seja a mentalidade e a cultura da maioria das Não, pessoas, claro porque que as não. pessoas têm que trabalhar para Mas as é a contas, arte né? que tá Mas ecoando a lá arte que dentro, tá ali entendeu? ecoando é essa, exato. A E aos arte- pouquinhos, mesmo que o cara tenha valores, trabalhe, seja correto, aquilo vai entrando no vai imaginário, criando cara. pelo menos uma normalidade, entende? Aham. Normal. É normal ter raiva de gente Sim, rica, porque é normal... porque eu lembro dessa nossa época de adolescência aí, que muito rapidamente isso virou normal, cara. Muito rapidamente virou normal essa mentalidade. E não é à É toa a que mesma no mínimo lógica- uma música de algum rap daquela época a gente lembra aqui. Isso é fato. Cara, fato. É a lógica do overton. Vem esses caras mais undergrounds, eles puxam isso a tal ponto que coisas que também deveriam ser absurdas são tocadas em festas de 15 anos, com os pais das filhas aniversariantes, com toda a família. Mas, ô, cara, eu tava falando do dia, eu comentei até pro Lucas, eu tava domingo aqui em São Paulo andando, tava com a Renata na sala de carro, indo num compromisso, aí numa avenida grande aqui e tal, caminhando assim, e daqui a pouco a gente tá com o vidro aberto e tal, até não é recomendado, mas beleza, tava indo, tava vazio, assim, tinha pouco o carro. A gente olha na frente, tem dois moleques, assim, de bicicleta, aquelas bicicletas pequenininhas, sabe? Andando sem camiseta, com os bonecos tortos, assim, cara, com os bigodinhos, com cara de... Não é assim que o cara tinha uma Malvado. cara... não é que o cara tinha uma cara mal apessoada, não. Eles estavam com uma cara de mal olhando pra todos e pra todos que passavam, inclusive pra nós, olhando com cara de intimidação. Intimidando, de fato. Assim, Desafiando o tempo inteiro. desafiando com cara de bandido, assim, com todo o estilo, todo o jeito, assim. Eu olhei pra ela e comentei, assim, com a Renata. Obviamente, a gente fechou os vidros pra passar, né? E eu comentei assim, cara, quando é que a gente começou a achar isso normal, né? Quando é que a gente começou a achar isso normal? É um desafio à civilização, né, cara? Tem uma polêmica que eu quero levantar aqui. Quero saber Alguém pode olhar e dizer assim, pô, que papo elitista. Não é, cara, se tu tá pensando assim é porque tu já aderiu isso como normal. Isso não é normal, cara. Perfeito. Entendeu? Porque, cara, um papo elitista é tu dizer que uma cultura que emerge da periferia é uma cultura inferior a outra, no sentido não de qualidade, né? Mas é assim, não podia ter, né? Não podia ter. Não, daí tu tá aí. Mas, cara, isso aí a gente É não... porque as riquezas da cultura brasileira vieram da periferia, o samba. O samba, e tudo mais. a gente não tá... Exatamente da periferia, mas. Cara, fermentou muito. a gente não tá falando da cultura, o rap, a métrica rap, a melodia do rap, isso aí foda-se, cara. Gosta quem quer. O problema é o conteúdo da poesia, né? O problema é o conteúdo da poesia. Se tu pegar a mensagem que tá colocada nessas letras e que tá formando o imaginário de uma parte relevante, né? A gente falou aqui, são dezenas de milhões de visualizações nessas músicas todas, né? É muito questionável do ponto de vista civilizacional. E isso é defendido por organizações esquerdistas, né? A CUFA, um dos líderes da CUFA é o MV Bill, que é um rapper também, que foi abraçado pela Globo por algum motivo. Acho que naquela época da moda, ele foi abraçado pela Rede Globo. Vocês lembram disso? Ele fazia, ele acho que rolou tipo um programa, um Ele documentário. fez até Malhação, não sei, cara. Documentário sobre os meninos que traficavam e tudo mais, né? Ele participou da Malhação e a galera do rap caiu de pau em cima dele, porque ele tava atraindo o movimento, né? Tava se vendendo. Tava se vendendo, E exato. sabe que nisso de trair o movimento, cara, tem os caras
Tem um movimento do rap underground, que nem o Felipe tava falando, que bota aqui esses caras que nem Racionais e MV Bill, que já cantam o crime, se traíram o movimento porque tem que ser rap mais de bandido ainda, né? O tal que o americano chama de gangsta rap. É mais vilão ainda o negócio. E Mas, cara, eu lembro de um outro que era americano na época também, que era muito famoso, que era Tupac. O Tupac Shakur morreu, né? Tomou tiro. Então, mas eu me lembro que a história, eu me lembro que as músicas e tal, eu lembro que a mitologia em torno desse cara era justamente que ele era o bom porque ele foi morto pela gangue, não sei o que. Ele não acendeu, que nem, sei lá, 50 Cent, né? Ele ficou lá no tráfico, na gangue e tal. E, cara, e aí tem um grupo aqui no Brasil que talvez seja... que tá meio numa cultura que não aparece pras pessoas, entende? Fica nesse negócio de quem teve contato com rap sabe que existe, e aí a galera não sabe bem que existe, esses caras já foram processados, eles falam que eles foram censurados e o caralho, mas é que a mensagem deles é pura, é 100% apologia, cara. Fica ruim não censurar, né? Eu entendo a censura, mas fica ruim não censurar. A letra é muito pesada. Aí eu queria... Quem que é esse cara? Qual que? Fala, cara, esse grupo é a Deep Web do rap, cara. E o pior de tudo, é também 4, 6 milhões de visualizações, 8 milhões de visualizações, sabe? Que é Facção Central, cara. Esses caras, eles estão na Deep Web do rap. Eu separei um trecho aqui só pra gente entender, tá? O vulcão explodiu, entrou em erupção. A lava que escorreu foi derreter a tua mansão. Acordou pra vida com 100 bolhas no corpo, com ladrão apagando na pele 2 maços de Marlboro. O ódio atravessou a fronteira da favela pra decretar que paz é só embaixo da terra. Cara, é muito pesado. Velho. Cara, Cara, dá vontade de sacudir esse cara e falar assim, meu, o que tu quer pra vida, cara? Que mensagem é essa? Me justifica essa merda que tu tá cantando. Porque o cara... assim, qual é que é, Joe? Sabe, não, mas sabe qual é o discurso desse cara? Eu convido as pessoas a assistirem no YouTube. É Eduardo Facção Central, cara. Isso é importante ver, cara. Eu convido as pessoas a assistirem. Sabe qual é o discurso desse cara? Não é esse discurso aí, Henrique. O discurso desse cara é marxista consciente. O discurso desse cara é mesmo? Marx. O discurso desse... Ele é versado. Ele tem vocabulário. Ele estuda. Esse filho da... Ele é versado pra caralho, entende? Ele não é esse cara que a gente tá falando... qual é que é, Joe? Ele chega ali, argumenta, coloca a estrutura... Tanto que ele tem uma indireta pra Ambev, pro Jorge Paulo Lemann, que é a seguinte, ó. Se eu fosse descendente de colonizador também tinha marca de cerveja distribuída em hipermercado. Tu acha mesmo que esse cara não tem algum grau de repertório? Se eu fosse descendente de colonizador arrombado, tinha marca de cerveja distribuída em hipermercado. Ele tá dando uma indireta de Jorge Paulo Lemann, descendente da Suíça, e esse cara, tu vê as entrevistas dele e ele é versado, estudioso e tudo mais, só que ele pega essa ideologia marxista e coloca em tudo que ele faz. De uma certa forma, dá pra gente interpretar isso como aquela teoria do lumping proletariado, né? As pessoas que estão à margem da sociedade e, de uma certa forma, que estão servindo de apologia, né? Estão servindo de megafone pra essas ideias e pra apologia ao crime que forma esse looping proletariado aí, que estaria a serviço das ideias de Marx, enfim. E aqui cabe uma pergunta que eu queria saber o que vocês acham em relação a isso, que é polêmica, inclusive, que já, inclusive, foi usada para justificar alguns casos de prisão, né, de condenação criminal por algum tipo de letra, que é o seguinte código do Código Penal, tá? O artigo 286, que diz que incitar publicamente a prática de um crime é um crime, né? Pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Ou fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de algum crime. Isso, enquanto é um limite, digamos assim, para... não um limite da liberdade de expressão, mas esse tipo de apologia ao crime público é considerado no Código Penal um crime. Aí fica a pergunta, né? Esse tipo de música dá pra ser considerado apologia ao crime? Ou porque tem gente que vai justificar que dentro de uma manifestação artística e tal, isso deveria ser permitido? Cara, uma coisa me incomoda bastante aí, que é o seguinte... eu sei que isso é bem complicado e eu gostaria até de pensar melhor antes de emitir opinião séria sobre isso. Mas a sensação, o feeling que me dá desse negócio é que isso não é uma manifestação artística. Quando eu pego um CD e ouço a seguinte mensagem, olhem bem essa mensagem, Quem vê violência só na tela da TV, só vai ouvir facção e conseguir entender. Quando tiver amarrado dentro do porta-mala, rezando pro ladrão, não enfia a bala. Isso, cara, isso não é... Pra mim tem que ser preso. Cara, isso não é manifestação artística, Por cara. Por que é manifestação artística? Só porque ele botou uma batida de 2 notas no fundo, fazendo, ó... Cara, tu entende? Que personagem é esse aqui, cara? Quem ouvir facção... Ele tá falando dele mesmo, entendeu? Quem ouvir facção... E aí ele ainda completa assim, ó...
O menino com a 380, que é uma arma que rouba o carro e dá fuga, deixando a burguesa mutilada sem metade da nuca. Agora, deixa eu fazer só uma observação, tá? Vocês estão ouvindo essas letras aí, né? Os crimes acontecem no Brasil, certo? Sequestros, essas coisas que eles estão falando acontecem no Brasil, certo? Sim. Que música será que esses caras escutam? Que música que esses caras escutam? Qual música será que eles inspira escutam? eles? E aí o cara termina isso aqui, ó. Qual que é o parâmetro moral, qual que é o código de ética, o que reforça a ética na cabeça desse cara pra ele continuar fazendo isso e achar certo? A gente vive falando aqui da importância do isso, cara, tipo de música, cara. O cara termina a música assim, ó. Quando o trombarador vai enxergar o verdadeiro rap, o filho da puta vai sentir que a marcha fúnebre prossegue. Tipo, isso não é uma manifestação artística. Isso é uma apologia criminosa, cara. Isso não é o Agatha Christie que bota um personagem criminoso dentro do romance, até vou dizer cara. o seguinte, Pra mim tem que ser preso. Fazendo uma observação aqui que é o seguinte, dependendo da análise aqui, nós até podemos dizer que é uma manifestação artística dessa cultura. Dessa cultura de crime. Pode ser a arte. Quer dizer, se a gente analisar. Mas o crime precede a arte, então. Não, mas tudo bem, mas eu quero dizer o seguinte: a cultura indígena também tinha um tipo de música, etc., que não foi muito valorizado porque não tinha muita versatilidade, muitas notas e tal, não ficou. Então acho que a questão de ter pouca nota e tudo, fazendo aqui o contraponto, não tô relativizando nada, só tô dizendo o seguinte, e nem tô dizendo que é bonito, que é bom, mas é algum tipo de arte, porque o cara tá ali fazendo. Não é tão bonito, não é belo, mas o cara tá fazendo uma música ali, tem uma rima, tem uma poesia. Agora, isso não exclui o fato de que é uma apologia ao crime e é uma manifestação musical de uma cultura criminosa, da cultura do crime. E cara, assim, se você acha que essa cultura não tem que ser eliminada do país que você vive, você é um suicida, então tem algum problema nisso aí. Até porque nessa letra que o Lucas trouxe aqui mesmo, o cara nada mais faz do que ele narra um crime. É isso? Ele narra o crime. Ele narra, é isso? Não, e ele provoca, ele fala... Ele valora. E outra coisa, ele valora o crime e ele te provoca o tempo inteiro que assim, ó, tu tá tranquilo aí na tua, velho, mas o crime vai te pegar. Essa é a mensagem. O tempo inteiro é essa a mensagem. Ele tá te ameaçando. Ele é uma ameaça, Ele tá te ameaçando, isso que ele tá fazendo. Cara, é uma ameaça, cara. É só tu ver o bando de marginal na rua vindo esses negócios. Não é um troço confiável, cara. E tem um vídeo que é muito clássico na internet, né? Que ele vem depois da seara do funk e ostentação, que é uma outra coisa que vale a gente comentar também dentro dessa linha de incentivo ao crime, né? Tem um vídeo muito clássico que é uma pessoa com uma moto, assim, uma moto dessas esportivas, que é a mais utilizada nesses clipes de funk e tal. E o cara tá andando, acho que com uma câmerazinha no capacete. Você já deve ter visto esse vídeo. Tá andando numa capacete... Aqui em São Paulo, né? Sim, eu vi. Ele tá andando com a moto, aí ele fica filmando ele andando com a moto, assim, né? E daqui a pouco tem 2 bandidos numa moto que ficam perseguindo e fazendo uma função pra conseguir interceptar o cara em movimento e roubar a moto dele, né? Chega um policial bem na hora e tal, dá um tiro no cara, enfim, e acaba o vídeo. Mas o ponto era, olha o nível de esforço que esses 2 moleques estavam fazendo pra conseguir pegar uma moto que era a moto mais símbolo utilizada por clipes de funk e tal, que é essa moto esportiva. O quanto dessa cultura, dessa ideia não tá incentivada por essa estética apresentada por esse tipo de música? Tem um glamour nisso daí, né? Inclusive, nesse caso aqui que o Lucas trouxe do Facção Central, acho que nunca rodou na TV, né? Eles eram até meio racionais assim. Mas no funk, no caso aqui que o Valério... Traz um funk pra nós aí. O Felipe gente. Trouxe. Cara, toca na TV, né? Cara, e aí a galera acha isso aí bacana, e eles colocam que é o jeito da periferia crescer e ganhar dinheiro. Porra, e a gente tem outros tantos exemplos de gente pobre, humilde, que se dá muito bem, enfim, ganha dinheiro, e não é por esses meios. E a gente nunca vê isso na TV, nunca vê isso retratado. Esse é um exemplo que... E aí, cara, pra gente trocar pro funk a história, que é uma coisa que agora, se alguém não tava se identificando com o rap, o funk sabe que tá todo mundo ouvindo, porque é a música do momento agora, né? Tem um cara do Menor do Chapa, que é um funkeiro, Funk tem que acabar. Que eu separei a seguinte música aqui, cara, que essa aqui é milhões de views também. Essa eu sei. Ele canta o seguinte, ó. Eu sou patrão, não funcionário, meu estilo te incomoda, só pego as melhores e ando sempre na moda. Bacana, eu tiro onda, vem no pique, olha só, a nossa fé em Deus é a riqueza é a maior. E aí ele sai listando. O bonde tá de Audi, de Veloster, de Megane, tô portando Captiva com som de 200 mil. Esse cara... Quem é o Menor do Chapa que tá cantando isso, tá? É o mesmo cara que tem as músicas chamadas Funk Proibidão. O que é o Funk Proibidão, cara? São músicas cantadas pra dentro do Comando Vermelho, a principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Ele canta as músicas. Ele canta as músicas, vai pra TV e faz clipe. E os caras chamam ele, cara, Caldeirão do Hulk e o caralho, pra cantar na TV. E se tu procurar Menor do Chapa Proibidão, tem ele cantando Comando Vermelho. O Comando... Tem uma música que ele canta o seguinte: o Comando traficando a noite inteira. Que coisa linda, que coisa maravilhosa.
Então ele canta pra dentro do tráfico, o tráfico financiou o cara, botou o cara com as gravações, com as músicas na internet, com tudo, através do Condizila aquele. Detalhe, eu acabei de botar aqui no Google, Menor do Chapa. O que apareceu? Um ícone da Apple, Menor do Chapa no Apple Music. Um negócio institucional da Apple aqui. Cara, esse cara passou institucional, só que a origem dele é o funk proibidão, cara. Ele foi financiado, não é que ele foi financiado, eu tô invertendo. Ele é do Comando Vermelho, ele não foi financiado. Ele é do Comando Vermelho, do Morro do Turano, no Rio de Janeiro, e ele canta lá dentro, cantava pros traficantes, os caras começaram a bancar ele começou a cantar na mídia, até que apareceu o tal do Condizila, que tem hoje até série no Netflix, e agora transformou em moda a funk ostentação. É o bambambam dos clipes, né, de funk. É o cara que, quando tu é funkeiro, teu sonho tá lá, eu queria gravar um clipe com o Condizila. Essa é a... Esse cara normaliza a criminalidade, esse cara normaliza a ostentação, alguma coisa pueril, os caras ficam ostentando marca de roupa, de coisa... E, cara, isso junto, olha a fórmula bombástica disso. De um lado, valorizar a ostentação, marca de roupa, carro, moto. Do outro, valorizar e padronizar a criminalidade. Qual tu acha que é o caminho que tu tá abrindo? Roubar pra ter roupa de luxo. Roubar pra ter roupa de luxo, cara. E aí dá um monte de moleque de 12, 8 anos que não tem exemplo e não tem valor, cara, se jogando no crime, morrendo com 14. Dá um monte de marginal de 17 te assaltando por causa dessa merda. E a Netflix faz uma série Morrendo falando sobre matando, isso. né? Morrendo e matando. E a Netflix... Mas até o discurso que eles defendem pela comunidade, fere a própria comunidade, cara. Fere a própria comunidade. E aí tu tem o teu filho lá, que tu vai lá pro teu filho e tu dá pro teu filho. Aí o teu filho também vai ver essa e o teu filho vai lá e fala assim, eu quero uma camisa da Lacoste. Aí tu vai lá e dá pro teu filho trabalhando feito um idiota. Aí, porque teu filho tá influenciado por essa Aí teu filho na saída da escola toma um tiro de um cara sem valor influenciado por essa mesma Essa cultura aí produziu o maior canal de YouTube do Brasil. 52 milhões de inscritos, acho que é o maior canal de YouTube, né? Caralho, velho. Acho que é do Condzilla. Condzilla. Se não é o maior, é um dos. Não, cara, ninguém tem. O Whindersson Nunes não tem isso aí perto disso. Não tem. Acho que tem. Quanto? 11, 12? 40, acho. Então, quem tem 52? É o maior canal de YouTube do Brasil. Eu nem vou fazer. Eu não vou fazer. Não vou escolher aqui, tá? Eu vou pegar o vídeo que tem na capa do canal aqui. Tá? O nome do vídeo é Eterna Sacanagem. Que acabou a gente, mas já que tá com saudade, sentando bem. Se acabou o amor que seja eterno. Cara, aleatoriamente, tu caiu numa mensagem que tem a seguinte semiótica. Já que acabou o nosso namoro, mesmo que nós não gostemos mais um do outro, vem sentando mesmo que seja só na sacanagem. Eu digo Sou o que foda. quiser, mas é que a batida contagia. É ruim, concordo com tudo, mas agora a batida é boa demais. Mas o cara fica aqui batendo o pezinho como que ele tá errado. Não, claro. É que se não fosse isso, não seria o maior canal de YouTube do Brasil. Exato. Óbvio. Tem que ter uma magia no Cara, meio. e isso, de novo, tá tocando em festa de 15 anos. Cuidado aí com a tua filha aqui, agora o Brasil Paralelo vai ser reacionário agora. Se a tua filha tá ouvindo isso aí, tenta agir, cara. Porque tu tá aí... Daqui a pouco ela vai ir sentando. Ela vai sentando, cara. Desculpa falar, mas é isso É aí. isso que vai acontecer. Cara, tu tá pegando, cara, você com filha de 15 anos... Porque quando ela... Talvez essa aí seja a versão não proibidão, mas quando ela não tá escutando a versão que toca na festa, ou que toca na Globo... É a versão bonita. Deve ter a versão proibidão. E é geralmente essa que as pessoas mais... Essa galera mais quer escutar. Aí ela vai escutar o seguinte. Hoje vai rolar suruba. Só surubinha de leve. Surubinha de leve com essas filhas da p... Toca a bebida e depois taca a p... E abandona na rua. O que é isso, cara? Quando que isso virou Essa música é sucesso e toca em festa. Se você... O cara tá na festa, escuta isso e tá de boa, meu. Como assim, cara? Se você... Essa música aí, inclusive, sofreu várias... Teve gente pedindo pra sair do ar e o caramba 4. Não sei se saiu ou não, Porra, mas... Tiveram que pedir. Escolhe uma música pra fazer todas as Mas assim, ó, se quem tá escutando aqui tem filho ou filha e o filho e a filha realmente gosta de funk, gosta da batida, apresentem pra ele funk gospel. Funk gospel tem no YouTube, a letra é tranquila e a batida é boa e pode escutar. Diz pro filho escutar funk gospel. Eu não aconselho da mesma forma, mas se não tiver, se for um caminho do meio... Se for o caminho do meio... Se for um processo intermediário, porque assim... velho, independente da letra, cara, vamos analisar só o ritmo e a melodia dessa... Cara, é duas notas num ritmo totalmente circular, repetitivo, que faz sempre a mesma batida como se É ritmo de animal bestializado. É totalmente tribal isso, cara. Tem duas notas, geralmente quando tem alguém cantando, ele tá cantando fora do tom, ele geralmente tá
mais do que semitonando, ele tá no tom totalmente errado, cantando com uma voz fanha, com uma dicção ruim. Só tem coisa ruim pra tu absorver Deixa eu cara. contar uma história da última festa que eu fui na minha vida. Faz um esforço. Qual foi a última festa que eu fui na minha vida, né? Tempos atrás, eu fui numa festa, já faz um tempo aí. E aí eu cheguei, tava no meio da festa, era uma festa classe alta. Uma festa, né? Teoricamente tá filtrada. E fui assim, já ressabiado, já sabia que não era a cultura correta de se ter. E aí chegando lá, cara, tô no meio da festa, tentando me divertir, O pessoal começou a se entregar aí. fazendo tudo que posso pra me divertir. O que é tudo que posso pra me divertir? Cara, a balada bota um monte de fumaça, te cega, te surdece. Tira todos os teus sentidos. Tira todo o teu sentido, te enche de álcool, faz tudo que é possível pra tu não perceber o absurdo. Tira a visão, a audição, o Cara, olfato. E aí daqui a pouco, cara, começou os últimos minutos que eu tava naquela festa e desde então nunca mais voltei pra uma festa. E eu juro que essa história é real. Começou a tocar uma música que tava tocando pelo mundo inteiro. Tocou na Tomorrowland, festival de música eletrônica lá, os caras fizeram remix, tocou nos Estados Unidos, tocou em tudo que é lugar, um funk nacional. Que dizia o seguinte, eu tava lá na festa e começou a tocar. Que é aquela tal de baile de favela que produzida pelo Condizila lá, que começou a tocar. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. E eu lá na festa tô ouvindo. Ela veio, e as guria, cara, tudo guria que eu conhecia de família, não sei o quê, e ouvindo lá tudo certo. E os caras até que não era bandido, a gente saiu do rap, não estamos falando de bandido agora. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô te entendendo. Mexeu com R7 e vai voltar dentro. Cara, eu ouvi aquilo, cara. Eu falei assim... Não, velho, eu não posso estar aqui, cara. E aí daqui a pouco voltou e falou assim, ó. E a casinha é baile de favela e os menores estão preparados pra dela. Aí eu falei, vou embora, vazei e nunca mais voltei, cara. Imagina a cena. Rolou essa história, assim, velho. Os menores estão preparados. encostado no balcão com um copinho assim, olhando assim, não, pra mim não dá. Não, encerrou. Não dá pra aceitar. Encerrou. Foi isso aí, foi essa cara aí. Mas é que, cara... Encerrou, velho, encerrou. A gente que tinha alguma esperança ainda de um pouco, depois dos 20 e poucos, ainda frequentar algum tipo de lugar pra se divertir. Não tem, porque essa é a cultura que impera nesse lugar. O problema é que é o seguinte, cara, o que mais, assim, é preocupante é que a maioria das pessoas, no geral, eu entendo até um pouco a posição do cara de, pô, mas tá todo mundo ouvindo aqui na festa, não quero ser aquele chato que vai embora, aquele tipo de coisa. Que, né, tu quer ficar bem socialmente com as pessoas e tal, às vezes aquele cara mais velho, tá lá vendo a família e tal. Só que, cara, o problema é que se tu não faz nada em relação a isso, se tu aceita, se tu participa, tu tá aceitando que tu perdeu, cara. Tu perdeu, não tem o que fazer. Porque se o cara tá puxando nesse nível e tu tá ali de boa, cara, só tem um caminho pra isso. Cara, é isso que tu quer que a tua filha escute. Vai perder, porque disso aí vai piorar. Pergunta, cara, se tu é pai, agora eu tô um momento racional aqui, né? Se tu é pai, cara, tem uma filha em casa, faz as seguintes ordens de perguntas. Minha filha, tu escuta funk, tu conhece funk, toca funk no lugar que tu vai? Ah, toca, ela vai dizer que toca. Ela pode dizer que não gosta já, se defender, né? Aí tu faz a segunda pergunta se ela conhece essa música, que é Ô Novinha, Eu Quero Te Ver Contente. Pergunta, tu conhece a música Ô Novinha, Eu Quero Te Ver Contente? Eu tenho absoluta certeza que se ela sai, ela vai pra qualquer festa, isso toca. Se ela vai pra qualquer festa que não seja religiosa, isso toca. E aí essa música que ela tá ouvindo, mesmo ela não gostando, as amigas dela estão lá, estão cantando, estão tudo, que é a seguinte, ó. Ô Novinha, Eu Quero Te Ver Contente. Não abandona o peru da gente. Vem aqui na favela pra sentar no Ô novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o peru da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no... Mas eu vou defender os filhos aqui. O Lucas aqui trouxe a versão putaria. Tem a versão light que é assim, ó. Ô Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o sonho da gente. Tá? Só pra pontuar. O Lucas tá trazendo fake news aí pra galera. Não é fake news. A música existe realmente. Mas qual é a que toca? Qual é a que toca? Ah, daí depende da festa, né? Depende do horário. Tá ainda é meio... Depende do horário. Ô, deixa eu falar um negócio aqui que é o seguinte. Só pra gente também não ficar parecendo, a gente é relativamente tudo jovem aí, né? Então, sim. pra não parecer uns... A gente tem propriedade pra falar. Eu, pelo menos, tenho, porque eu já passei pelo Eu rap. conheço pelo funk. Não, eu também. Perto, velho. Tocava em tudo que era festa, sabe? Tá, mas deixa eu falar um negócio aqui. A libertinagem, essa liberalização, essa liberalização toda é um impulso natural do ser humano, cara. Tu pode ter uma super educação e tal. A coisa começa a pegar aos pouquinhos, tu vai afrouxando, e aquilo é libertador, porque tu ainda mais a questão sexual e tudo mais, o cara tá ali, é uma energia que tá ali. Isso começou com a boquinha da garrafa, foi aos pouquinhos, cara. Mas eu quero dizer o seguinte, mas a provocação, a provocação que eu quero fazer é a seguinte.
Cara, esse é um troço que acontece, certo? Acontece, tá ali, tá dentro de cada ser humano, e tu vai ali, começa a mexer, a coisa vem. A pergunta que eu faço é o seguinte, a gente passou pela nossa adolescência, a gente viveu nessa época que tinha tudo isso, e passamos por tudo isso. Estamos aqui hoje. Faz parte do meu... Não me arrependo de nada que eu vivi, mesmo quando eu tomei meus tragos lá, então tá tudo certo. Tudo gerou aprendizado e tal, maturidade. Ao mesmo tempo, esse processo todo, isso que é ofertado aos jovens e tudo, esse processo, ele forma a cultura do país, né? O que vocês entendem que isso faz parte e tem que ter dentro de um certo limite, não passar, por exemplo, o rap, ele é totalmente fora, né, do limite. Mas esse espírito de liberalização do jovem que é necessário, o jovem meio que naturalmente acaba querendo, de uma certa forma, romper as barreiras, a rebeldia, tal. Isso é uma coisa que é bom que aconteça, faz parte, é natural? Ou existe uma cultura mais saudável que onde não tem isso, certo? Porque eu, de uma certa forma, até pra complementar, tá? Eu vejo que às vezes é até um ditado popular, né? O cara não teve infância, o cara não teve adolescência. Às vezes o cara realmente não passa por nada disso e, de uma certa forma, ele não tá preparado pra realidade. Eu vejo isso, na nossa idade, nós estamos tudo perto dos 30, pouco maduro. Eu vejo que às vezes o cara não tem o que a gente chama de maloqueiragem, e falta pra ele, às vezes, isso. Um gingado pra lidar com a vida. Pra lidar com a vida. Então a pergunta que eu faço é... Cara, eu vou responder. E aqui eu vou abrir 100% de politicamente incorreto, tá? O que eu acho que é isso? Por que eu acho que tudo que tu falou tá certo, mas a gente tá num contexto que torna as coisas diferentes? O Rio de Janeiro quase que acabou, velho. Eu fui pra lá esses tempos aí. Não tem mais, cara, infelizmente. Infelizmente, cara. Assim, eu fui pra lá e aí é muito triste. E olha só, se você mora na periferia, cara, eu não tô falando que tu é um problema. Eu tô falando que enquanto urbanização, enquanto civilização, tá muito triste. Não tem a ver com não ter pessoas de caráter ou alguma coisa assim. Então, feito esse meia-culpa aqui pra não parecer a mensagem errada, do Rio a Petrópolis, que eu fiz uma viagem a trabalho, era 100% favela, cara. 100% favela dos dois lados. Quem mora no Rio tá ouvindo aí sabe. Do Rio a Petrópolis, 100% favela. E aí o que acontece? Por que essa cultura emergiu com tanta força? Justamente porque são 700 favelas no Rio de Janeiro, cara. Se não tivesse tanta favela, tanta pobreza, tanta criminalidade, é que tu pega um país com 70 mil homicídios por ano, tu pega um país com uma população carcerária como a nossa, e sendo que só resolve 5% dos crimes, 95% tá solto, tu pega um país com essa quantidade de favela, tu pega um país com essa decadência cultural, e aí tu vai olhar qual é a cultura que eles estão produzindo. Eu não acredito, eu acho que isso é uma cultura de gueto, eu não acredito que uma cultura como essa iria nascer da mesma forma numa sociedade minimamente mais civilizada. O rap, eu até concordo, Lucas. Eu acho que o rap tranquilamente faz bem pra cultura ele ser... Esse rap que existe aí ser totalmente extirpado, tá? Mas esse funk, Eu vou pegar um exemplo. O americano tu também citou, por faz exemplo, a Boquinha da Garrafa e tal. Uhum. Eu acho que começou lá e foi sendo puxado o overton lá, cara, porque o americano também faz isso, assim, pra gente pegar um pouco dos exemplos, né? Aquela música que bombou muito do 50 Cent lá, Candy Shop, né? Nada mais era que uma putaria descentralizada, vem lamber meu pirulito, não sei o quê, mas ainda usava da metáfora. Assim, é uma putaria que nem é na Boquinha da Garrafa? Mas tem uma metáfora, vamos dizer, agora falando bem pessoal aqui, tá? Isso. Não analisando filosoficamente, falando bem pessoal. Eu olho esses funks aí e fico horrorizado, acho que é uma degradante pro ser humano, autodestruidor tanto pra homem quanto pra mulher. O homem também, esse homem que tá falando ali, vem aqui sei lá, no peru da gente, é degradante pra ele também. Mas tu começa aliviado, tu falou Boquinha da Garrafa, eu comecei a pensar, aí tu vai, carnaval. O carnaval tá lá, tá com as bundas de fora, rebolando, tal. Mas eu não consigo ser contra, entendeu? Eu não sou do tipo assim que eu olho pro carnaval e falo, não é música, isso é cultura. Não, eu começo a olhar assim, porra, os caras estão se divertindo, etc. Tu não acha que tu começa a ir pra não tem um degradê, ou, sabe? Eu acho que tem um degradê. Tô refletindo mesmo aqui, não tenho opinião formada. Eu também, eu acho que tem um degradê, cara, mas eu tento olhar, pra não me deixar envolver pelo contexto, eu tento olhar de cima, cara, e de cima eu vejo que foi o Brasil que produziu. E eu não vejo a mesma coisa na Europa,
não conheço o Oriente pra saber, mas a Europa importa funk quando quer consumir, entende? Também tem músicas com metáforas, com coisas, mas assim, nem de perto é a predominância. E o americano continua com pop. E o próprio hip hop americano ganhou a lógica de winners, né? Ganhou aquela ostentação, e uma ostentação de autoestima sempre, sabe? Que eu também não gosto, assim, mas sinceramente, ele ganhou um caráter tipo assim, ó, somos todos vencedores, pessoas que vencem e vencemos o tempo inteiro. Sabe? Ganhou um caráter tipo assim, sabe? Americano fazendo rap. Tipo, e os caras também começaram com esse lance de tráfico e gangsta rap. Eu acho que o Brasil produziu isso. E aí o que acontece? O cara que curte o carnaval que tu citou aí, deixa curtir, sei lá, entendeu? Não tem problema. Eu quero dizer o seguinte, o fato é só pra gente... Eu quero entrar assim, existe uma linha ou não existe... Eu sei que é uma discussão difícil, tá? De ter aqui. Inclusive não tenho opinião formada. Mas é porque lá, de uma certa forma, ou nós podemos entender que ou no carnaval ou no samba ou chega em algum ponto disso que apesar de existir algum culto ao corpo, a beleza ou até a sexualidade, não existe a depravação, não existe o rompimento moral das coisas. Porque eu vejo no ambiente do samba cultural, existe um código de ética, existe uma régua moral muito diferente do que no funk. Totalmente, não tô comparando aqui, pelo amor de Deus. Diferente? Inclusive a letra, né, velho? Não, inclusive a letra. Então, a gente consegue... Então, talvez a reflexão seja que existe uma forma de colocar uma linha Posso dar um exemplo? moral no negócio. Posso dar exemplo com uma música talvez. de pagode pra não ser samba? Vou pegar um pagode pra não ser samba, tá? Alexandre Pires. Lembra quando ele cantava no show lá, pra falar de traição, também seria uma coisa bestializada. Ele cantava o seguinte: tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre teu. O que o corpo faz, a alma perdoa. Que migué! Que migué! Meu Deus, que Então, Mas cara, mas é eu não- pagodão, também tem a mesma, também tá sujeito à mesma crítica. Também tá sujeito à mesma crítica de, porque é uma cultura baixa, porque não sei o quê. Mas, cara, vou ser bem sincero, tu ouve um, tu sabe que não tá pesado, só que- e tu ouve outro e tu sabe que é coisa de Só que marginal. assim, cara, isso Opa, aí... temos um contraponto aqui. Isso aí, Felipe Valerim. isso aí, esse exemplo que tu tá citando é, sei lá, anos 90. Anos 90 tem um monte de exemplo assim, anos, sei lá, 80, não sei de que ano que é isso. Mas a impressão que me parece é que tem uma degradação progressiva em todos os aspectos da música popular, digamos assim. Porque se tu olhar o pagode, por mais que em alguns aspectos, o samba raiz ele ainda, obviamente, preserva e tal, mas o pagode, esse da moda, que toca nas festas, que tem milhões de visualizações no Que YouTube tem que e tal, acompanhar a cultura popular. que tem que acompanhar, ele também vem sofrendo uma... Cara, o Ben que conhece aqui umas letras aqui, pode trazer pra nós. Traz uma letra Mas aí, bem que mais pesada do eu já ouvi pagode. letras do pagode que também são. E assim, o funk, da mesma forma, por mais que eu fique com esse contraponto também, porque também fez parte da minha adolescência e tal, e de uma certa forma serviu de anticorpos, né? Pra entender o que eu queria, enfim. Mas também, eu me lembro do início do funk, que tinha aquela coisa lá do MC Jean Paul, do, sei lá, ai, quem é essa menina, seu jeito fascina, seu mistério no olhar. Claudinho Bochecha, era bem de e boa. tal. Era uma coisa que ela tinha um aspecto de uma certa libertação, mas no sentido mais da sensualidade. Mas radicalizou e a cultura bestializada pariu uma outra coisa. Isso, exatamente. Isso começou a se misturar depois com aspectos... essa sensualização começou a virar uma coisa quase que tem letras que inclusive falam de estupro, né, cara? Explicitamente. Então começou a virar uma coisa absurda, bestializada. Começou a entrar o aspecto da ostentação, do materialismo, enfim, eu tenho mais dinheiro que tu. Começou depois a se misturar com coisa de crime, com facção, com bonde, com coisa do gênero. Que o funk em geral tem... Então, assim, a coisa foi pesando de um modo, em todos os aspectos, assim, né? E eu vou meter o radical aqui, cara, tava pensando quando tava falando. Só me causou mal. Vou meter o radical aqui, cara, a festa não me causou mal. Esse tipo de música aí só me causou mal. Cara, porque eu não me tornei o que eu sou, e não é muito, mas o que eu sou de bom até aqui, não do lado ruim, do lado bom, não teve nada a ver com isso. Pois é. Cara, veio de outras coisas, inclusive outras coisas que me puxaram pra fora disso. Aham. Então, assim, ó, cara, veio de trabalho, de meritocracia, de ambição, veio de filosofia, veio de outras influências, mas tão distantes, entende? Cara, isso foi assim, ó, foi apesar dessa que eu consegui sair Pois fora, o que é entendeu? apesar e o que é graças a isso, né? Porque é claro que a filosofia do e se é uma merda, né? Porque tu não tem como saber, mas... E se? Esse tempo todo... E se minha avó tivesse bola? Se tu já tivesse tentando fazer coisas produtivas, gerando valor pra alguém, etc, etc, etc. Não dá pra saber, né? Mas assim, também dizer que foi por causa disso, né? É difícil. Eu fico É que eu em acho que dúvida. hoje, como a gente tá aqui reunido e falando sobre, dando risada, tendo passado por isso daí, é porque, vamos lá, a gente foi vencedor até um certo ponto e, por algum motivo, a gente conseguiu ter um discernimento, num certo momento da vida, de que, cara, tá, beleza, é uma música só e
vamos correr atrás, vamos... Só que tem gente, cara, que não tem esse discernimento. E vai botar aquilo ali como uma verdade ou coisa do tipo, e vai ser o... Até porque é só importante colocar que, assim, beleza, talvez isso ajudou a criar algum anticorpo ali, aprender alguma coisa da vida, do que estava acontecendo, etc, etc. Então aquela coisa, pô, mas se eu conquistei alguma coisa até hoje e tal, isso pode ter me ajudado, etc. Beleza, mas também tem gente que conquistou muito mais. Não, e outra menos tempo. Os Mark Zuckerberg, Exato, os caras que... E, cara, Então, sei lá, não vou botar por causa disso. Não coloco que foi por causa da música. Mas eu digo tipo até no eu sentido... digo que tem gente que, infelizmente, se espelha nisso, nesses caras aí vão lá do funk, do rap Caramba 4, pra tentar ter alguma coisa melhor. Tá, mas eu não digo tá assim, certo. E tem problema. Só pra fazer um parênteses no bem, que senão eu vou perder, cara. Tem um problema que é o seguinte. E a gente tá falando como se fosse assim, pô, as pessoas que ficaram lá na favela, não prosperaram e tal. Que vai se f***, velho. Tem nego aqui que deve estar me ouvindo, colega meu da SPM, 30 anos na cara, carro do pai, tá ouvindo funk agora, entendeu? Não vai ouvir o podcast porque tá ouvindo funk. E é um bosta. Aí fala assim, Lucas, quem é tu pra julgar o cara? Eu falei, meu amigo, você mais que suficiente pra julgar o cara, cara. O cara é uma soma de aspectos, assim, ó. Tipo, maconheiro, carro do pai, capota o carro do pai, pede carro pra mãe, depois dá tapa na namorada, depois... Cara, eu vi casos assim recorrentemente na faculdade, entende? E o cara consome esse tipo de cultura. O que é por causa ou a mesma coisa, eu não sei, entende? Sinceramente. Mas eu acho que, vou puxar o radicalismo aqui e dizer que só me prejudicou essa p... foi apesar disso que eu consegui fazer alguma coisa diferente. Pediram pra trazer o pagode pesado aí, né? Eu vou... Vai se revelar. Não, eu vou até jogar pra outra pessoa. Quem me apresentou isso aqui foi o Luan Sidônio. Que é Chininho e Príncipe, tá? E aí, trazendo até com o Henrique, falou que acompanha a cultura, o tema, não sei o quê. Amor a Três, o nome da música, tá? E aí ele começa assim, toda tipo... Menarre Trois. Tipo isso. Mas aí, o que é o diferencial? O A3 é o quê? É ele, a menina e o celular. Por quê? Porque ela mandou uns nudes pra ele. Pega a poesia. Vamos lá. Toda timidez dentro do quarto some. Tudo é permitido entre a mulher e o homem. Eu, você e o celular. Você faz comigo como nunca fez. Aceitou o convite, fez amor a três. Eu, você e o celular. Comecei a... O que é pagode? É pagode. É que eu não sei a letra, mas eu tô... Sabe Não sei, sim, juro que não, mas podemos sim. botar aqui... Canta aí, canta Não, eu não aí. sei, eu juro que eu não sei. Eu faço cavaquinho aqui. Se eu soubesse, eu estaria cantando. Comecei... Eu não sei. Eu não sei cantar de verdade, eu não sei mesmo. Comecei a filmar você e estava inibida. Mas foi soltando depois da bebida. Fez striptease, foi tirando a roupa, sensualizando e beijando a minha boca. Mas essa filmagem está bem protegida no meu telefone da maçã mordida. Tá guardada em uma pasta pessoal, não abre com senha, só com a digital. Confia em mim. Eu, você e o celular. Cara, minha opinião sobre essa é só uma, meu. É uma de música, mas não me ofende em nada, entendeu? Não me ofendi, tá tranquilo. Não me ofendi em nada. Temos que acabar essa desse podcast, então, pra dizer o seguinte, ó. Para a mensagem final. Rap é coisa de criminoso. Funk é coisa de animal. Escute boa música e tchau. O Lucas fez um Antes rap. de acabar, eu quero deixar uma frase aqui de incentivo. Não espere o futuro mudar tua vida, porque o futuro é consequência do presente. Racionais MCs.